Salve, beleza? Bom, vamos falar hoje sobre fundo imobiliário e sobre proventos, sobre os aluguéis. Você gosta de receber aluguéis isentos de imposto de renda? Bom, com os fundos imobiliários você consegue fazer isso. E hoje eu trouxe um fundo para a gente dar uma olhada no detalhe. E se você tivesse investido nesse fundo por 5 anos, qual seria o valor de renda que você geraria? Então a gente vai dar uma olhada nisso no detalhe, beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fernando Cunha, eu sou especialista em investimentos e esse aqui é o canal Valorize. Aqui eu falo sobre investimentos por longo prazo, construção de carteira de investimentos, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana, beleza? E se fizer sentido para você, dá uma olhadinha aqui no primeiro link na descrição que tem o link do meu treinamento de investimentos, beleza? Vamos lá? Primeira coisa, aqui não representa nenhuma recomendação de compra, tá? Esse estudo você pode fazer com qualquer tipo de fundo. Então, o HGLG11, ele é de galpões logísticos, tá? É um fundo de tijolo que a gente chama, né? Então, toda vez que você ouvir falar em fundos de tijolo, você está ouvindo falar aqui de fundos que investem em imóveis físicos, tá? O HGLG tem o objetivo de comprar e construir também imóveis para alugar e para gerar renda mensal, tá? É um fundo do tipo que busca renda constante em potencial de valorização, no caso, nos reajustes dos aluguéis, beleza? É um fundo que tem a característica de gerar renda, tá bom? Ele foi constituído aqui, é um fundo bastante antigo, né? Visto que o mercado imobiliário de fundos imobiliários ele é mais novo, né? Comparado com a Bolsa de Valores, por exemplo, com ações. Então ele foi constituído aqui em março de 2010, né? E tem o objetivo aqui de exploração para as operações logísticas e industriais, tá? Então é importante que você faça a leitura dos prospectos e do regulamento do fundo no site oficial do fundo. E é aqui que a gente vai dar uma olhada, tá? A gente vai entrar aqui no site oficial. Então, selecionando o HGLG11 aqui, e aqui você consegue ver cada um dos imóveis que esse fundo tem, tá? E consegue ver o detalhe deles, né? Se você clicar aqui, por exemplo, no HGLG, aqui na Washington Luiz, você consegue ver qual é a área do imóvel, né? A vacância, enfim, todos os detalhes, aonde que ele está localizado, tá? Onde que esse imóvel está localizado. Você consegue ter uma noção mais tangível, né? De qual é o imóvel que você está investindo. Não é simplesmente um código que você vê na tela, mas sim, né? Um imóvel físico que você está investindo, beleza? Então, sempre que você for buscar analisar um fundo, você pode, além desses sites que já te entregam algumas informações, você pode pescar diretamente da fonte e olhar para o site da administradora, lá onde você vai ter os relatórios. E aqui você tem os relatórios de apresentação, os informes contábeis. Então, aqui o mais interessante é a gente dar uma olhada no relatório ao investidor. E a gente pega aqui o relatório de maio para dar uma olhada. A gente consegue ter o detalhamento completo do fundo, tá? Qual é a cota a valor de mercado, a cota patrimonial, quanto o fundo considera ser o valor de fato que vale o patrimônio do fundo, tá? Valor de mercado, número de cotistas, rendimento por cota, e aqui um comparativo do HGLG com o IFIX, que é um indexador. Quando a gente vai fazer a comparação se esse fundo ele está performando bem ou não, a gente faz uma comparação em relação tem que ter um parâmetro, e o parâmetro que a gente tem é o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários. Como a gente tem o Ibovespa para a Bolsa de Valores, a gente tem o IFIX para os fundos imobiliários. O rendimento do HGLG, essa linha azul aqui subindo, e o rendimento do IFIX. Então, a linha verde aqui, no caso, é o IFIX, tá? Então, você vê que o fundo, ele supera no longo prazo, desde a sua abertura, o IFIX, tá? Vamos dar uma olhada aqui na carteira do fundo. Aonde estão esses imóveis? Onde eles estão localizados? Tá? E a concentração, é importante a gente dar uma observada nisso, né? A gente tem imóveis em Minas, em São Paulo e em Santa Catarina, tá? E aqui a concentração, o percentual de concentração em cada um das cidades, tá? Em Vinhedo, Itupeva, São Carlos e Ribeirão Preto. A tipicidade dos contratos é bastante interessante de você observar os contratos atípicos e contratos típicos. Contratos típicos são aqueles que a gente já conhece, de imóveis que a gente sempre faz, né? E os contratos atípicos são aqueles que, para que o inquilino saia do imóvel, normalmente ele precisa adiantar ou tem alguma multa, tem um entrave um pouco maior, né? Para ele deixar o imóvel. Então, tem uma certa segurança maior para o fundo, né? Porque o inquilino, se sair, ele tem um fluxo ali que ele vai ter que pagar, né? Para sair, uma espécie de multa para ele sair do imóvel, tá? Um outro aspecto importante é o reajuste aqui, os reajustes dos contratos.
Os contratos do fundo imobiliário, 72% deles são corrigidos pelo IPCA e 27% pelo IGPM. A gente deu uma olhada aqui de forma bem rápida, né? Nas principais informações desse fundo imobiliário, tá bom? E eu trouxe aqui um estudo de caso, né? Um estudo, se você tivesse feito um investimento por 5 anos consecutivos, lá de 2018 até hoje, qual seria o resultado? Eu fiz aqui uma simulação, só para a gente ter uma ideia de como é que seria. Então aqui, ó, a gente consegue ver aqui quanto foi que foi investido mensalmente, tá? Aproximadamente, você começou ali fiz uma simulação começando com 800, 1.200, e aí foi para 1.600, para R$2.000 mensais. Isso aqui é um investimento, tá? Então, qual foi o resultado que você teve de proventos? E em 2021 você já teria uma média de R$500 mensais de aluguéis, R$6.000. Então você vê aqui que ano após ano esses aluguéis eles são crescentes. Então aqui você teria recebido aproximadamente R$16.000, pouco mais de R$16.000 de aluguéis desse fundo imobiliário, tá? Como se você tivesse um imóvel que vale R$100.000 e deixasse alugado, só que a diferença é que esses aluguéis dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E os aluguéis que você recebe de um imóvel convencional, você teria que pagar os 27,5%, né, na maior alíquota de imposto de renda lá em abril, você teria que declarar esses recebimentos de aluguel, então o valor que você receberia efetivamente seria menor, né? Aqui você teria um retorno líquido. Esse aqui seriam os percentuais líquidos que você receberia mês a mês, né? Teve mês que você recebeu mais de 1,33%, né? Ou mais de 1% no mês, né? Líquido de imposto de renda. Aqui a gente tem o gráfico que mostra a evolução dessa renda, né? Então, mês a mês a gente vai vendo quanto foi de proventos que você foi recebendo, tá? Mês a mês esses proventos vão subindo cada vez mais. E o que é interessante observar aqui, dando um zoom, é interessante observar isso aqui, ó. Você viu aqui que no início, quando, em 2018, o teu investimento rendeu 8,02%. Em 2019 foi um ano muito bom. Você teve um rendimento, ou seja, as cotas se valorizaram 36%. Tá? Da mesma forma que você tem o ciclo imobiliário dos fundos imobiliários, né, você também tem os ciclos do setor imobiliário como um todo. Né? Então aqui a gente teve em 2020, né, que a gente sabe que aconteceu, né, o país parou, né, o mundo parou. Né? Então, aqui em 2019, você teve uma valorização das cotas que você investiu de 36%. E no ano seguinte, em 2020, teve uma desvalorização dessas cotas que você investiu de 22%. Então, isso é comum. E o que é interessante observar é que, por mais que houve essa desvalorização das cotas, a renda continuou sendo paga normalmente. Tá? Alguns fundos foram mais impactados, como os fundos de shopping, por exemplo, que acabaram suspendendo, reduzindo o pagamento de dividendos, né, o pagamento dos proventos dos aluguéis. Mas você vê aqui que nesse caso, para esse tipo de fundo, que é de galpão logístico, que normalmente é alugado para empresas, grandes empresas, como varejistas, por exemplo, e que continuaram trabalhando normalmente. Né? O galpão continuou sendo utilizado normalmente, porque o online continuou funcionando. Então é por isso que é importante você diversificar em vários tipos de fundos, tanto os de logística, quanto os de shopping, quanto os de lajes corporativas e assim vai, né? Em vários tipos de inquilinos diferentes. Então a ideia aqui é justamente a diversificação para te proteger. Por mais que houve essa desvalorização nas cotas, o seu patrimônio desvalorizou, mas você continuou recebendo normalmente os aluguéis. Quando você investe num imóvel físico, né, você não fica todo o tempo checando quanto ele vale para ser vendido, porque você não tem a intenção de vender. Né? Aqui, com os fundos imobiliários, você consegue checar quanto vale o seu imóvel, né, as cotas do fundo que você está investindo a todo segundo. Então, não é adequado, nem é interessante ficar fazendo isso porque acaba te gerando desconforto, talvez, mais ansiedade, né? Mas o que você precisa observar é se você está gerando renda, como é o objetivo nesse caso, tá? Aqui a gente vê as cotações, né? A gente viu ali a desvalorização e a gente vê que tem um sobe e desce aqui nos últimos 5 anos. Então é por isso que é importante você continuamente fazer os seus investimentos mês a mês e ir investindo aos poucos. A gente não faz um único investimento e deixa ele lá.
a gente faz investimentos recorrentemente, mês a mês, para a gente justamente comprar em preços mais altos e comprar em preços mais baixos. Então, o intuito aqui é você receber renda. Tá? E esse aqui é um investimento que não tem um vencimento. Não existe a necessidade de você se desfazer dessas cotas. Pelo contrário, quanto mais cotas você acumula, mais rendimento, maior vai ser aquela renda que a gente viu lá atrás, beleza? E aqui a gente vê também a recorrência, né? Quanto foi o pagamento de dividendos? A gente vê aqui 87 centavos em 2016, 87 centavos, e você vê que os proventos eles não mudam muito, tá? De ano para ano. Eles mantêm uma estabilidade. Então, você consegue ter uma previsibilidade maior do recebimento de renda, né? Consegue gerar aí um fluxo de renda muito mais constante. Então, esse aqui foi a análise, foi um pouco mais no detalhe, né? Da gente dar uma olhadinha no fundo imobiliário e como é que você pode gerar renda através dele. Então, me diz aqui nos comentários qual é o fundo imobiliário que você quer que eu traga mais no detalhe, para a gente fazer também essa projeção de quanto seria a renda que você receberia. E também me segue aqui no Instagram, né, que é Fernando Valorize, e a gente bate um papo por lá, manda sua mensagem que a gente vai trocando ideia, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!